Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui nos acompanhando na disciplina de Metodologia Científica e História da Ciência, oferecida pela Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Sejam todos bem-vindos à nossa próxima aula, aula 8, intitulada Por onde começar a minha pesquisa bibliográfica. Mas, antes disso, vamos para a nossa breve recapitulação. Então, na semana passada, nós vimos um pouco sobre os diversos tipos de textos científicos. Começamos fazendo uma recapitulação sobre a estrutura do texto científico, o famoso formato IMRD, que é o mais comum, que a gente mais encontra. Depois a gente foi falar um pouco sobre os principais elementos que vão ser, no qual a gente subdivide esse texto ou esses textos científicos. E por mais que sejam os mais diversos, que vocês viram, vários, né? Eu comentei sobre vários deles, eles sempre vão ter os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. E nós vimos ainda, como exemplo, para a gente entender um pouco sobre essa subdivisão, alguns tipos de textos científicos. Dentre eles foi o trabalho de conclusão de curso, ou o famoso TCC. Até comentei que a gente está um pouquinho adiantado de conversar sobre isso, mas é importante a gente usar esse texto como uma base para entender essa estruturação que eu queria mostrar para vocês. Vimos também, então, os famosos resumos, tanto os resumos acadêmicos quanto resumos científicos, que geralmente são apresentados nos eventos, conferências que nós comentamos na aula anterior. E vimos que muitas vezes esse resumo ele é apresentado no dia do evento no formato de um painel. E apenas apresentei de uma forma geral para todo mundo o que é esse painel e qual é a função dele. O outro texto científico super importante que nós vimos foi o artigo científico. Então a gente lembra que o artigo científico é aquele que traz a informação à primeira mão para vocês, ou para a população, ou para todos os cientistas, né? Comunidade científica. E finalizamos ainda, né, falando sobre os detalhes das sessões, a importância de cada uma dessas sessões e finalizamos mostrando como os artigos científicos são identificados, mostrando então que o Digital Object Identifier, ou o famoso DOI, é o RG do artigo. Então, é a principal forma da gente encontrar o artigo e que nos nossos currículos, nos currículos dos pesquisadores, das universidades e dos alunos, a gente vai ter uma certa conexão entre o DOI e o currículo. E isso a gente viu na aula ao vivo, né? Então, a gente conversou bastante sobre isso nesse momento. Na aula de hoje, a gente vai, então, continuar o nosso bate-papo falando um pouco agora sobre o que são os periódicos científicos, já que a gente já começou a conversar um pouco sobre o que eles são nas últimas aulas, vem falando, na verdade, sobre tudo isso há bastante tempo. Hoje a gente vai ter um momento só para falar sobre os periódicos, qual a importância dos periódicos. Vamos tentar entender quem que paga pelas revistas científicas e como a ciência hoje em dia já está quase virando um comércio, e vou comentar algumas características importantes sobre as famosas revistas predatórias. Depois a gente entra no tópico de como publicar os resultados da minha pesquisa, ou seja, principal forma, a forma como a gente tem de divulgar aquele conhecimento em primeira mão são os artigos. Então, vamos comentar um pouco sobre todo esse processo de publicação de um artigo científico. Então, para isso também, a gente tem que falar um pouco sobre o famoso processo de revisão por pares, ou peer review, que é algo importantíssimo para a ciência também e para a construção do conhecimento científico. Finalizando esse tópico sobre os artigos, agora, já que a gente viu o que eles são, conhecemos um pouco sobre os periódicos e qual é a função de cada um deles, sobre esses textos, onde a gente encontra os artigos científicos?
Então, por onde a gente vai começar a pesquisa do meu trabalho? Então, lembra que as ideias de pesquisa, elas não vêm do nada. A gente tem que ter um embasamento teórico para isso. E a gente viu isso também na aula de métodos, né? Então, lá, quando a gente falou sobre o método hipotético dedutivo. A gente precisa deduzir hipóteses, pensar em perguntas de pesquisa. E para isso, a gente precisa conhecer a área que a gente vai atuar. E vamos falar um pouco sobre as bases de indexadores de artigos científicos e de periódicos também. Vou apresentar as principais. Vocês vão ver que podem existir outras bases indexadoras, mas existem algumas que são mais importantes, que a gente mais utiliza, e a gente vai apresentar um pouco sobre isso também. Então, algumas dicas, finalizando a aula, de como fazer a busca nessas bases indexadoras. Eu vou apresentar tudo isso hoje para vocês e, no momento ao vivo, nós vamos discutir um pouco mais e falar um pouco mais sobre cada um desses assuntos. Tudo bem? Então, vamos começar. Então, agora vamos tentar responder essa primeira pergunta da nossa aula. Afinal, o que são os periódicos científicos e para que eles servem? Então, os periódicos, como o nome já induz a gente a pensar, são publicações seriadas, né? Ou seja, eles fazem publicações seriadas e apresentam isso de diversas formas e formatos. Então, como o nome dele já diz, ele tem uma certa periodicidade. A temática é geralmente bem definida e, o mais importante, eles vão ter uma comissão ou um comitê editorial para fazer a seleção dos trabalhos que vão ser publicados ali. Essa comissão editorial, ela vai utilizar o processo conhecido como revisão por pares ou peer review. E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso posteriormente. Então, esses periódicos, eles têm várias classificações. Mas a gente divide geralmente em duas principais: os supra-especializados e os especializados. As revistas ou os periódicos que estão conhecidos como supra-especializados, eles vão publicar artigos de diversas áreas do conhecimento ou de diversas linhas de pesquisa diferentes dentro de uma grande área do conhecimento. Isso acaba sendo um pouco subjetivo, mas aos poucos vocês vão entendendo, ganhando um pouquinho mais de experiência e conversando com as pessoas mais experientes, vocês vão conseguir perceber um pouco dessa diferença entre as supras especializadas e as revistas que nós chamamos de especializadas. As especializadas, elas geralmente vão ter um foco bem mais definido do que as supra especializadas. Um exemplo bem claro disso, de uma revista supra especializada, é a que está aqui no nosso slide, que é a Science e a Nature. E são revistas que publicam geralmente novidades, surpreendentes, algo super novo, bem amplo dentro da ciência. Enquanto que se eu for trazer para a minha área de pesquisa, a minha linha de pesquisa, que é parasitologia, nós vamos ter várias outras revistas como The Journal of Parasitology, The Journal of Helminthology, que eu já até apresentei alguns artigos dessas revistas aqui para vocês também. Então, essas são revistas mais especializadas por terem uma temática um pouco mais definida do que a Science e do que a Nature. É importante a gente lembrar que essas revistas, elas vão sempre publicar, ou elas sempre publicam, novidades, coisas novas para a ciência. Então, a gente que está iniciando, a gente tem que sempre lembrar que é importante a gente publicar, claro, em revistas super especializadas, que elas geralmente têm um impacto maior, elas trazem novidades mais interessantes, mas a gente vai começar por baixo, né? Vamos começar primeiro com as especializadas da área que a gente vai trabalhar naquele momento. E aí uma outra dúvida também que gosto de trazer para cá, o que é então o que a gente chama de um periódico científico internacional? Por que é importante a gente conhecer um pouco mais sobre isso? Porque hoje, com a diversidade de revistas e periódicos que existem ao redor do mundo, muitos se dizem internacionais, né? Só que não basta publicar na língua inglesa, que é a língua que a gente sabe que é a língua científica, ou a língua que é mais utilizada na ciência,
para que essa revista seja internacional? Ela precisa ter outros fatores muito importantes. Então, ela deve publicar artigos científicos de países diferentes. Ela tem que ser citada também com uma certa regularidade por pesquisadores de diversas outras nacionalidades. E eles também, mais importante ainda, esses periódicos devem publicar artigos de cientistas renomados internacionalmente dentro daquela área do conhecimento, ou se for uma superespecializada, né, da área que aquele cientista está trabalhando. Então, esses são os principais fatores para que essa revista seja considerada uma revista ou um periódico científico internacional. Acho que ficou claro, né? Mas qualquer coisa a gente conversa mais sobre isso posteriormente. E aí a gente vem, então, para uma outra dúvida muito interessante. Nós já comentamos algumas coisas na aula anterior. Qual a diferença entre o periódico científico e as revistas de divulgação científica? A gente comentou na aula anterior que a diferença entre divulgação científica e a publicação científica. Então, os periódicos, eles vão ser responsáveis por fazer a publicação científica em primeira mão. E o mais importante, né, eles vão passar, ou seja, todo trabalho que é submetido em um periódico, ele vai passar pelo processo de revisão por pares, ou deveria pelo menos passar por esse processo. Enquanto que as revistas de divulgação científica, elas não publicam necessariamente pesquisas ou resultados ou conclusões que vão ser divulgadas em primeira mão. Elas vão ser, então, como eu comentei na última aula, já traduzidas ou transformadas, essas publicações dos autores, para que elas se tornem mais acessível. Então, enquanto no periódico científico você tem uma publicação original daquele autor, nas revistas de divulgação científica você vai ter terceiros ou outras pessoas, muitas vezes jornalistas, que vão pegar esses artigos científicos já publicados e transformar em uma notícia, em um texto fácil de ler para muitas vezes pessoas não cientistas ou que não fazem parte daquela área ou o público de uma forma geral. Então, dentre as principais revistas de divulgação científica, a gente vai ter a Super Interessante, a Galileu, e temos também no Brasil a Ciência Hoje. A Ciência Hoje, ela já vai se diferenciar um pouco dessas duas, porque essas notícias que vão ser publicadas ali, muitas vezes são produzidas por professores e por pesquisadores das nossas universidades. Então, não são necessariamente repórteres ou outras pessoas que trabalham na escrita desses textos. São professores e pesquisadores que às vezes divulgam um pouco também do trabalho que eles vêm desenvolvendo. Uma outra pergunta que eu trouxe para a gente conversar aqui sobre afinal, quem paga pelas revistas científicas? Nós vamos ter três situações diferentes. Em alguns casos, as revistas científicas elas fazem parte de uma instituição de pesquisa ou de uma universidade. E essa instituição é quem vai custear toda a publicação dos trabalhos científicos, editoração, as pessoas que trabalham naquele setor. Então, é tudo custeado por essas instituições. Em outros casos, quem paga pela revista científica é o leitor. Em que sentido? Vocês já devem ter zapeado aí pela internet, feito buscas e por aí e tudo mais, e viram que às vezes, em alguns casos, você vai ver que para acessar alguns artigos científicos, quem já tem esse hábito de pesquisar artigos científicos na internet, vai ter uma opção para você comprar o artigo. Então, geralmente, essas revistas elas ganham também através desses acessos. Ou quem acessa pagando, né? Ou em alguns casos, como aqui na nossa instituição, nas instituições brasileiras, a CAPES ela é responsável por pagar um grande pacote que a gente vai conhecer posteriormente, que é o Periódicos CAPES, famoso. E esse pacote ele inclui a assinatura de diversas dessas revistas. Então, as instituições de ensino e de pesquisa
também vão custear, de certa forma, essas revistas, né, diretamente pagando essa assinatura, como se fosse a assinatura de um jornal ou de uma outra revista qualquer que vocês têm por aí, que a gente tem comumente. E a terceira situação é quando o autor vai custear tudo isso. Então, em alguns casos, vocês vão ver que, para publicar em certas revistas, dentro das suas normas, após aceito, né, o trabalho científico, a gente vai entender todo esse processo como ocorre, o autor deve pagar uma taxa de publicação. E essa taxa de publicação varia bastante de revista para revista. Tem umas mais baratas, de R$ 200, R$ 50, e outras que chegam a mais de $1.000, $3.000 em alguns casos também. Então, isso varia bastante, porque cada uma vai custear coisas diferentes ou processos, às vezes, diferentes dentro da publicação. E muitas dessas que publicam também em que pedem, né, uma grande quantidade de dinheiro para fazer essa publicação, elas vão custear todo esse processo. E aí elas também, nesses casos, muitas vezes, elas disponibilizam esses artigos para o leitor de forma gratuita. Então, o leitor não vai precisar pagar para ter acesso àquele trabalho. Então, são os Open Access ou revistas de acesso aberto, que nós vamos discutir daqui a pouco também sobre isso. Por quê? Com toda essa história, especialmente com o avanço da ciência, da computação, da internet, com acesso aos artigos estarem cada vez mais fáceis e fácil de disponibilizar tudo isso também, a gente hoje tem, então, qual é a importância ou qual é o principal papel dos periódicos científicos? Eles vão divulgar os resultados das pesquisas para a comunidade científica, fornecer dados para avaliar também a produção acadêmica dos pesquisadores, cientistas e até mesmo das instituições. Elas vão ser importantes, né, para que a gente consolide áreas de pesquisa. Nos últimos anos, diversas revistas surgiram e diversas linhas e áreas de conhecimento também foram surgindo, e revistas novas tiveram que surgir também para comportar essas publicações, para comportar esse novo conhecimento que vai ser e que foi sendo produzido ao longo de todo esse processo. Então, essa é a principal, periódico científico é o principal meio de divulgação científica. Ele torna esse conhecimento acessível, ele dá um suporte permanente para o pesquisador e para os cientistas, e ele, de certa forma, também os periódicos facilitam a busca dos trabalhos, né? Especialmente agora com a internet, a gente vai ver como está mais fácil a gente encontrar artigos hoje em dia. E para a gente finalizar, o principal papel dos periódicos, a gente tem então a questão deles fazerem análise crítica dos resultados por utilizar o processo de revisão por pares. E a gente vem para a próxima pergunta: como faço para publicar os resultados da minha pesquisa? Né? Então, como eu vou fazer a escolha dessa revista a qual eu vou submeter o meu trabalho? Então, primeiro, a gente vai ter toda a nossa ideia de pesquisa, né? Daqui a pouco a gente vai ver, a gente vai fazer, conceber todo o projeto, executar, obter os resultados, escrever. E então depois a gente vai escolher essa revista. A gente que está começando, ou vocês também que estão começando, eu também me considero ainda um iniciante. A gente pede sempre uma ajuda para aquelas pessoas mais experientes. Mas, claro, se você está estudando, está dentro de uma área, uma linha de pesquisa, trabalhando com algum professor, você já conhece, mais ou menos, as revistas na qual aquele professor publica, ou pela própria busca que você faz, pela literatura que você tem acesso sobre a sua área de pesquisa, você já tem uma ideia de quais são as revistas nas quais você pode publicar. A gente sempre tem que escolher, ou tenta escolher, revistas que sejam reconhecidas, que pesquisadores importantes da sua área publicam naquela revista ali também,
né? E que tem, e mais importante de tudo, tem que ter o processo de revisão por pares. Então, com o tempo, a gente vai ganhando uma certa experiência para poder escolher a revista científica na qual a gente vai fazer a divulgação dos nossos resultados. Claro, toda a nossa concepção, a nossa ideia, ela tem que estar dentro daquela linha, daquela área que aquela revista, aquele periódico está acostumado a publicar também. Agora, a gente tem que ter bastante cuidado com as famosas revistas predatórias. O que são essas revistas predatórias? Lembra que eu comentei anteriormente que a ciência quase que está se tornando um comércio e devido àquele processo de quem paga pelas revistas, às vezes ser o próprio autor, né, isso tem facilitado todo esse processo de transformar tudo isso, né, capitalismo, mundo moderno, como vocês conhecem. As revistas estão cada vez mais se tornando, tem surgido muitas revistas predatórias. Essas revistas predatórias, elas se preocupam apenas com o dinheiro que o autor vai fornecer para publicar o seu trabalho e não necessariamente com a qualidade daquele trabalho científico que vai ser publicado ali. Muitas vezes elas dizem assim: vamos fazer o processo de revisão por pares. Existe o processo de revisão por pares. No entanto, você envia o seu trabalho e ele volta sem nenhuma alteração ou, beleza, perfeito, seu trabalho pode ser publicado aqui. Então, a gente vai ver que esse processo de revisão por pares ele vai ser muito importante e ele é quem vai moldar e deixar o nosso artigo mais forte. E sempre vai existir alguma coisa que precisa ser modificada nesse trabalho. E essas revistas predatórias não vão se preocupar com isso. Dentre outras características, é importante a gente ressaltar também outra muito importante. Agora que vocês vão começar a ir para eventos, né? Vocês vão começar a trabalhar e divulgar também em eventos científicos, de outras formas, os resultados das pesquisas de vocês. Em muitos casos, essas revistas, elas pegam as listas de e-mails de pessoas que participam em eventos e enviam convites para que essas pessoas venham publicar o seu trabalho nessa revista também. Então, dificilmente uma revista renomada internacionalmente, importante, vai chegar e vai te mandar um e-mail. Ei, vem cá, submeta o seu trabalho aqui na minha revista. Então, isso é muito difícil de acontecer. A não ser que você já esteja bem consolidado na sua área, seja uma pessoa super importante, e aí existem os famosos artigos de opinião, né, que eles chamam pesquisadores importantes para desenvolver um trabalho de revisão ou de opinião mesmo sobre um certo tópico e um certo tema. Mas, de uma forma geral, vocês não vão receber esses e-mails de convite. Então, se vocês recebem, outra coisa que é bem fácil de você observar é aquele e-mail copy e cola, né? Copia e cola para várias pessoas, aquele mesmo corpo de e-mail. Muitas vezes o seu trabalho ele não tem nenhum vínculo, não tem nada a ver com o tema daquela revista científica e aquele texto, do corpo do texto, vai conter erros de ortografia, tanto de português como de inglês. Então, coloquei aqui até esse dinossaurinho, né, só para representar essas revistas predatórias que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, principalmente. Então, fiquem atentos. Se liguem. Bom, agora voltamos para a nossa pergunta, né? Como faço para publicar os resultados da minha pesquisa? Passo 1, tá aqui. O meme, né? Aquele momento em que você conclui seu artigo. Você pensa na sua ideia de pesquisa, planeja, executa, obtém os resultados e escreve, então, o seu artigo científico. Depois que você escreveu e escolheu a revista, né? Claro, a escolha também vai estar baseada no quão grandes serão as tuas conclusões ou quanto isso vai contribuir para a tua área, você vai ajustar esse artigo de acordo com as normas da revista e enviar para o corpo editorial. Lembrem que o periódico científico tem um corpo editorial. Depois disso, os editores vão receber esse seu trabalho, né, e vão avaliar a sua carta de apresentação. Você tem que fazer uma carta mostrando, apresentando o seu trabalho e por que aquele trabalho é importante para a sua área de conhecimento e para aquela revista também. Tipo, mostrando, fazendo aquele merchandising da sua pesquisa e das suas conclusões.
Eles farão uma leitura do seu trabalho, vão olhar o título, muitas vezes o resumo. Em alguns casos, o editor ele vai chegar a ler parte das suas conclusões, às vezes até o artigo completo. E ele vai, após fazer essa leitura, baseado na sua carta e baseado também nessas partes principais do texto, ele vai tomar a decisão. Será que esse artigo se encaixa realmente dentro da minha revista? É uma contribuição importante para a minha área ou para essa área do conhecimento? Ele vai tomar essa decisão. Eu vou mandar para os revisores ou não? Então, ele vai escolher, geralmente, 2 revisores, 2 cientistas, pesquisadores da sua área ou daquela área afim, que trabalhem com aquele mesmo tópico de pesquisa, para verificar se as suas conclusões estão adequadas, se você desenvolveu bem o seu trabalho, aplicou os métodos de forma adequada e escreveu também de uma forma bem interessante e fácil, de fácil leitura. Então, o terceiro passo, depois que os editores decidem que se vão enviar ou não, eles vão encaminhar para esses pesquisadores, né? Eles têm que ter uma certa expertise nesse tema da sua revista, e esses revisores são geralmente 2 ou podem ser 3, varia bastante de revista para revista, e esses revisores enviam, então, vão fazer a leitura do seu trabalho e vão fazer umas considerações, vão dizer, opa, legal, seu trabalho está ótimo, seu trabalho não está bom, você pode adicionar isso, adicionar aquilo, vai fazer diversas sugestões para o seu trabalho. Então, os revisores, eles vão escrever um parecer, como a gente chama, mostrando os pontos fracos e os pontos fortes do seu trabalho para aquele editor e vão sugerir, aceite esse artigo para publicação ou não aceite esse artigo para publicação. E encaminham de volta tudo isso para o editor. Então, aí a gente vai ter aquele impasse, né? Artigo aceito ou não aceito, ou aceito mediante alterações. Então, no próximo passo, o editor vai receber essa avaliação desses revisores e vai tomar a decisão. Então, geralmente são 3 decisões, ou eles rejeitam o seu artigo, dizem não queremos, não é do nosso interesse publicar o seu trabalho. Essa rejeição ela pode vir logo lá no início, no passo 1, se eles veem que o seu trabalho não está de acordo, que ele não traz tantas contribuições, não foi delineado de forma adequada, então, né, isso também pode variar nesse momento. Ou então ele vai dizer assim, beleza, ótimo, seu artigo foi aceito, no entanto, você precisa fazer muitas revisões. Ou, seu artigo foi aceito, você precisa fazer algumas pequenas modificações que eu vou encaminhar aqui de acordo com a sugestão daqueles revisores, aqueles 2 ou 3 revisores que avaliaram o seu trabalho previamente. Esse processo gira em torno de 1 mês aproximadamente. Cada revista tem um prazo diferente para que o revisor possa devolver essa avaliação. E isso também vai variando, que às vezes eles solicitam mais um tempo, dependendo do trabalho ele é um pouco mais complexo, ele vai requerer um pouquinho mais de tempo para aquele avaliador tomar a sua decisão final, e aí ele então encaminha isso para o editor. Então isso é o ponto B. Ou, às vezes ele pode dizer assim, olha, seguinte, seu artigo não está legal, mas se você atender a diversos desses comentários sugeridos por esses revisores, ou seja, você muitas vezes tem que reestruturar, você pode reenviar o seu artigo para a revista, que a gente considera novamente a publicação desse trabalho. Então, geralmente são essas as principais decisões, né, que um editor vai tomar quando ele recebe essas avaliações. E aí a gente tem, então, o passo 6, que é você, autor, vai receber, né, a decisão final do artigo. Então, o editor vai fazer uma carta toda bonitinha dizendo por que ele vai aceitar ou por que ele vai rejeitar o seu trabalho. Então, eu até coloquei o meme aqui, né? Como assim? Você está dizendo que eu não sou perfeito? Não existe trabalho científico perfeito. Sempre vão ter coisas que precisam melhorar. E aqui um outro meme mostrando, né? Poxa, você pode devolver a minha revisão, a revisão dos meus pares? Porque às vezes esse é um processo, essa parte do processo é uma das que mais demora ao longo da publicação propriamente dita.
E aí a gente vai ter, né, ó, outros memes bem legais que vocês vão ter na internet. Então, o manuscrito, às vezes esse processo vai ser cíclico. Você submete o manuscrito, ele é rejeitado, você revisa o manuscrito, aí ele é rejeitado de novo. E aí lá no final, na terceira revisão, na quarta, às vezes, você consegue ajustar o seu trabalho de uma forma que ele fique aceitável para a comunidade científica. Então, finalmente, o seu manuscrito é aceito. Então, esse processo varia bastante, mas a publicação de um artigo científico pode durar ou pode levar em torno de 6 meses ou até anos, depende da quantidade de rounds e de revisões que vão ocorrer ao longo de todo esse processo que eu acabei de explicar para vocês. Então, depois que o editor emite a sua decisão final, você recebe a decisão final do seu trabalho. Então, se ele for aprovado, ele vai então para o processo de editoração. O que seria a editoração? Pegar o seu texto e colocar naquele formato da revista, com aquela carinha do PDF, todo bonitinho, como a gente costuma ver. É como eu já mostrei em alguns artigos aqui também, né? Então, isso que a gente chama de editoração. Geralmente, empresas que fazem esse processo, né? Então, é algo bem, às vezes rápido, às vezes demora um pouquinho mais, então isso varia bastante. É importante a gente ressaltar que uma revista internacional de importância na sua área, ela vai aceitar apenas em torno de 25% dos trabalhos que vão ser encaminhados para aquela revista. Cerca de 75% acabam sendo rejeitados por diversos motivos, ou por não estarem de acordo com as normas, ou por não estarem de acordo com aquela área, ou por não trazerem contribuições tão importantes assim para aquela área do conhecimento. Então é importante a gente lembrar que, em muitos casos, em algumas revistas, alguns periódicos, eles ainda fazem a impressão das revistas, o física mesmo. E muitas delas também, elas vão ter um certo número, limite de páginas, porque isso é custeado por alguém, ou parte é custeado por alguém. Então, o editor ele tem um limite de páginas para publicar por ano. E ele acaba tendo que tomar certas decisões, às vezes muito difíceis, e selecionar cada vez mais os trabalhos que vão ser enviados ou que serão publicados naquela revista. Mas o que é mais importante, um editor, de uma forma geral, ele quer publicar uma pesquisa, ou os resultados, ou conclusões que vão ser importantes para uma pessoa que está aqui no Brasil, que está na China, que está na Austrália, que está na Europa, que está em qualquer lugar do mundo. Então, ou seja, tem que ser ciência. Não pode ser uma pesquisa local, algo muito específico de uma certa área. Tem que ser algo que traz contribuições muito importantes para a sua área de conhecimento de uma forma geral e que leitores de todas as partes do mundo vão se interessar por adquirir aquele conhecimento também. Então, por diversas vezes, vocês vão até encontrar na internet memes muito engraçados mostrando, né? O manuscrito foi aceito ou foi submetido, manuscrito, depois que o manuscrito foi aceito, né? Então, tem vários memes super legais que vocês podem pesquisar para ver, né? Porque muitas vezes esse processo todo, ou processo de revisão por pares, é algo que demora bastante, que é desgastante para o leitor, para o autor, e também acaba sendo desgastante até para o editor e para os revisores também. Então, lembrem que os revisores, eles vão estar ali fazendo um trabalho gratuito, os revisores. Eles têm que devolver, entre aspas, dar esse retorno para a sociedade fazendo as revisões. Nós, como cientistas, devemos fazer isso. Mas é muito importante a gente lembrar que esse processo de revisão por pares, por mais que ele seja árduo, demorado e às vezes muito difícil, ele é super importante. Por quê? Porque os revisores, a gente nunca tem que pensar que os revisores são os nossos inimigos. Eles estão ali para nos ajudar. Eles querem deixar o nosso artigo mais fácil de ler, porque eles vão encontrar pequenos erros, vão encontrar partes do texto que eles não entenderam. Então, sempre que alguém lê alguma coisa do seu texto e falar assim, olha, não entendi essa parte ou essa frase aqui, você tem que pelo menos pensar em reescrever aquilo ou repensar algo sobre aquela ideia que você queria passar naquela frase ou naquele parágrafo. Por quê?
Se uma pessoa teve dúvida, várias outras pessoas também podem ter ou a mesma dúvida ou dúvidas diferentes e podem não compreender aquela frase. Ela pode realmente não estar tão clara. Então, esse processo de revisão por pares faz com que o seu artigo se torne mais claro, mais acessível, e os revisores, às vezes, por ser muito próximo da sua área, trabalharem muito, ter uma expertise muito semelhante com a tua, eles vão sugerir análises diferentes, sugerir que você faça figuras, imagens diferentes, que vão auxiliar na interpretação dos seus dados e até na conclusão, nas tuas conclusões. Então, ele deixa o seu artigo mais fácil de ler, isso torna ele mais forte, mais interessante e evita um pouco dos erros que a gente pode vir a cometer, tanto gramaticais quanto erros de ideias ou de concepções que a gente não nem sempre está ali na nossa alçada, ou que a gente não tem tanto acesso. O processo de revisão por pares, ele é tão importante, tão interessante, que tem uma charge, né, do PhD Comics, o PhD Comics, que eu trouxe para mostrar aqui para vocês, em que tem uma criança e ela senta no colo do Papai Noel e pergunta: eu quero um dragão de Natal. Pergunta não, ela afirma. Aí ele afirma também: seja então realista. E ela: ok, quero que meu artigo seja aceito sem revisões. Aí ele pergunta: qual a cor do seu dragão? Ela responde: vermelho. Só para a gente entender, né, como isso é importante, especialmente para a ciência. É porque o processo de revisão por pares é um processo fundamental para que um artigo seja publicado e para que a gente consiga produzir conhecimento de qualidade. Nos últimos momentos da nossa aula, a gente vai entender, então, por onde a gente vai começar a fazer a nossa pesquisa bibliográfica. Então, o que a gente precisa, onde a gente vai encontrar esses artigos e esses periódicos. No passado, então, aqui existiam o que a gente chama das bases indexadoras. Essas bases indexadoras, elas contêm catálogos, elas armazenam informações sobre artigos, sobre revistas, sobre autores. Então, eles vão fazendo toda essa organização como se fosse numa biblioteca, só que hoje em dia virtual. E no passado, elas eram assim, né? Eram vários livros mesmo, tomos, como a gente vê, né? Então, um catálogo de artigos científicos, né? De 1800 a 1900, por exemplo. Né? Então, tinham vários livros gigantescos, ou até essas fichas, que eram muito comuns em bibliotecas, para quem já teve acesso. Então, eu já cheguei não sou tão velho assim, mas eu já cheguei a ter acesso a alguns desses catálogos. Então, existiam vários, né, com nomes diferentes, Biological Abstracts, então tinham diversos bases indexadoras que formavam esses livros, que eram catálogos de artigos científicos, que continham o título do trabalho, os nomes dos autores e muitas vezes o resumo daquele trabalho também. Para que você acessasse o resumo e através daquele resumo você decidisse: preciso ler esse trabalho ou não. Muito parecido com o que a gente faz hoje em dia, só que hoje em dia a gente faz tudo de forma virtual, usando as que eu chamo de bases indexadores de indexadores científicos do presente, que são os sites da internet, os sites de busca. Existem vários sites, eu trouxe alguns principais. Então, o Google Acadêmico, ele funciona super bem, ele é excelente. O próprio Google, você encontra muitos trabalhos científicos no Google, mas existem também alguns bem legais e bem interessantes. Né? O portal do Periódicos Capos é aquele portal que a gente vai ver que ele contém diversos artigos, diversos trabalhos, que são aquelas assinaturas que eu comentei anteriormente, que a CAPES e o CNPq, eu acho que a CAPES, na verdade, que faz esse pagamento dessas assinaturas, e cada universidade tem acesso a um tipo de pacote diferente, que vai permitir com que, quando você esteja dentro da universidade, utilizando uma conexão com o IP, identificado da universidade, você também possa ter acesso a esses trabalhos. Mas, através do próprio site do Periódicos Capes, fazendo login com senha e e-mail institucional, a gente também tem acesso a diversas dessas plataformas e diversos artigos. Eu vou ensinar isso para vocês em um momento ao vivo, tá
tá bom? Outra base bem interessante é o PubMed. A gente vai ter o Web of Science e vai ter o Scopus. Então, e Cielo, né? Então, tem diversas. Eu vou mostrar algumas agora e comentar um pouco sobre, já tem aqui os endereços, mas eu vou abrir aqui e comentar um pouco sobre cada uma delas, tá bom? Então, o PubMed, que é a primeira que eu trouxe aqui para vocês acessarem, vocês podem utilizar o endereço que está aqui, ou digitar PubMed no Google, ou usar também o QR Code que está aqui ao lado. É a Biblioteca Nacional PubMed, é a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, do National Center of Bioinformation. Então, é um indexador público e que você pode acessar vários artigos ali. Ele vai, então, te permitir que você veja, na verdade, você faça uma busca, digita sua busca aqui nesse campo, sobre um tema, sobre um tópico, sobre as palavras-chave que você precisa. E ele vai listar para você diversos trabalhos com aquele tópico, com aquele tema ou com aquelas palavras-chave. Em alguns casos, você vai ter acesso ao título do trabalho, aos autores, à revista com ela foi publicada e também ao resumo do trabalho científico. Em alguns casos, quando a revista é Open Access ou acesso aberto, você vai ter acesso àquele trabalho na íntegra. Ou quando o próprio trabalho for Open Access também, que eu vou comentar um pouco mais sobre isso posteriormente na aula ao vivo, a gente também consegue ter acesso àquele trabalho. Tá? Então, tudo isso a gente vai explorar com calma no momento ao vivo. A outra base interessante é a Scientific Electronic Library Online, ou seja, o que a gente chama popularmente de Cielo, que é a maior base de acesso aberto da América Latina. Então, ele funciona de forma semelhante ao PubMed, só que aqui a gente vai ter principalmente, mas não exclusivamente, revistas e periódicos da América Latina. E a maioria desses periódicos, eles vão ser de acesso aberto. A maioria desses artigos que estão ali serão de acesso aberto. Então, é bem semelhante. Você vai fazer sua busca pelas palavras-chave, ele vai listar para você também ali o título do trabalho, os autores, o abstract ou resumo, e você muitas vezes tem acesso a um PDF completo daquele trabalho científico. Eu vou mostrar isso na aula. Tem tipo um cadeadinho do lado do artigo, e quando esse cadeadinho está aberto, significa que ele tem um acesso aberto e você pode, então, fazer o download e acessar o trabalho na íntegra. O endereço do Cielo está aqui, também com QR Code, caso você queira utilizar e acessar também. A última, na verdade não é a última base, mas uma que é bem importante, é o periódico SCAP. Né? Então, esse periódico SCAP, a gente pode acessar ele através da Comunidade Acadêmica Federada, o CAFé, utilizando os e-mails institucionais e as nossas senhas também. Então, através do periódico SCAPES, a gente automaticamente vai ter acesso à base de dados da Scopus e do Web of Science, que eu também comentei anteriormente naqueles outros endereços. Então, todos os artigos que estão indexados nessas bases, elas estarão disponíveis de forma gratuita, uma boa parte delas, desses artigos, através do periódico SCAPES. Então, essas bases indexadoras, vocês viram que tem algumas que são particulares, né? Então, o Scopus e o Web of Science, por exemplo, elas são empresas privadas, né? Não particulares. E algumas são públicas, como o PubMed é meio que público, o Cielo também é algo super público. Então, isso vai variar bastante, existem várias formas da gente, hoje em dia, organizar e facilitar o acesso aos periódicos e os artigos científicos. Tudo bem, né? Então, é aí que a gente vai encontrar a informação e o conhecimento científico em primeira mão nos artigos científicos. E como a gente faz, então, a busca nessas bases indexadoras? Então, a gente usa as palavras-chave ou as palavras que mostram a essência dos objetivos do seu trabalho ou dos objetivos que você tem para a sua pesquisa. E, geralmente, o que é importante, a gente utilizar alguns conectores, como AND, OR, NOT. Então, AND e OR, quando você quiser adicionar termos diferentes ou filtrar termos diferentes, e o NOT, quando você quiser excluir algum termo. Você ainda pode colocar ali
entre aspas, as palavras, que facilita bastante o acesso, e palavras e termos, né? Então, às vezes você quer procurar um termo, que são duas palavras, por exemplo. Ao invés de colocar as duas palavras separadas, que ele vai considerar, eles geralmente consideram como duas palavras diferentes, né? Então ele busca, se você colocar parasitologia Amazônia, ele vai buscar por todos os artigos que tenham parasitologia e todos os artigos que tenham a palavra Amazônia, no resumo, ou no título, ou ao longo do texto. Se você colocar parasitologia Amazônia entre aspas, ele só vai te mostrar, ou uma boa parte desses trabalhos que ele vai mostrar e filtrar para você, serão trabalhos que contenham essas duas palavras juntas ou bem próximas umas da outra. Bom, então aí é uma outra dica bem legal que eu costumo dar para os alunos. É importante que você estabeleça critérios de inclusão e exclusão. Às vezes você pode colocar tipo de estudo, técnica, na forma como você filtra, você adiciona filtros na sua busca. Eu vou mostrar isso ao vivo para vocês posteriormente. E você consegue procurar só por trabalhos de revisão, ou você pode colocar um termo que facilite separar uma técnica da outra. E aí você começa, então, depois, que vai ser uma lista gigantesca de trabalhos que ele vai apresentar, você vai iniciar a triagem. Né? O que seria essa triagem? Primeiro vai ser o título. Você vai ler o título daquele trabalho e verificar se tá dentro do que eu estou procurando. Depois você vai fazer a leitura do resumo, ou pelo menos dos objetivos daquele trabalho, para você ter certeza que aquilo ali se encaixa no seu trabalho, ou na sua pesquisa, ou naquilo que você está buscando, e também vai buscar pelas conclusões. Né? Então, muitas vezes, tanto o resumo quanto as conclusões, elas vão aparecer no resumo do seu trabalho, ou daquele trabalho que está ali na lista. Mas você também pode, de repente, baixar aqueles artigos todos, ou aqueles que você, pelo resumo, acredita que vão ser importantes para a sua pesquisa, e depois fazer essa filtragem, essa triagem de forma com mais calma, né? Então, com um pouquinho mais de... Vai só fazendo download logo de tudo, deixa ele tudo separado, depois você faz a triagem. Então, são dicas boas que podem ajudar vocês na hora de selecionar os trabalhos. E a gente vai ver isso ao vivo, como fazer essa busca. Eu vou tentar mostrar isso para vocês também com mais calma, tudo bem? E a gente vai finalizando por aqui e inicia, na verdade, o nosso resumo da aula de hoje. Então, a gente viu hoje o que são os periódicos científicos e qual a importância desses periódicos. Então, o periódico científico é uma publicação seriada apresentada em diversos formatos, que tem como principais características, né? Uma periodicidade, ele é um periódico, uma temática bem definida, mas a gente conversou um pouco sobre algumas divisões dessas temáticas também, e o comitê editorial, uma comissão editorial, que seleciona os trabalhos que serão publicados ali através do processo de revisão por pares ou peer review. Depois a gente passou por uma sessão de como a gente divulga os resultados da nossa pesquisa, que é através, principalmente, dos artigos, né? A gente já conversou que ali é que sai a informação em primeira mão. Então, os artigos científicos são a principal forma, e a gente viu um pouco do passo a passo de como fazer essa submissão desse trabalho em linhas gerais, obviamente, dando uma ênfase no processo de revisão por pares e a importância desse processo de revisão por pares para a construção do conhecimento científico. A gente viu que a revisão por pares deixa o seu artigo mais forte, mais fácil de ler e reduz os erros, fazendo com que muitas vezes também você ou que aqueles revisores te deem novas ideias ou vejam seus dados, analisem seus dados por uma ótica um pouco diferente. A gente ainda conheceu um pouco sobre as bases indexadoras ou bases de indexadores científicos, que vão incluir periódicos, livros, anais de congresso, então incluem diversos tipos de textos científicos, utilizando critérios pré-estabelecidos de periodicidade, controle de qualidade daquelas publicações e até mesmo abrangência. Então, eles vão escolher os artigos que vão ser indexados, né, ou seja, vão ser inseridos nesse banco de dados gigantesco, utilizando esses critérios. E vão conter, então, as informações daquele artigo. Geralmente, o título,
os autores, a revista ou periódico em qual ele foi publicado e também o resumo, um breve resumo daquele trabalho. Em muitos casos, você pode ter acesso direto ao PDF completo daquele trabalho científico por essas bases de indexadores também, o que facilita bastante. E como a gente faz essa busca, quando a gente vai iniciar a nossa pesquisa bibliográfica? Tente usar o máximo de termos diferentes para essa sua pesquisa, com palavras diferentes que estejam relacionados com a sua pesquisa científica. Use filtros e combinações de palavras também, é super importante. Selecione por tipo de trabalho, técnica que você pretende utilizar também na sua pesquisa. E selecione referências atualizadas, acessíveis e confiáveis. Então, o que é importante? O que seriam referências atualizadas? Geralmente, algumas pessoas sugerem os últimos 10 anos. Acessíveis, ou seja, quanto mais acesso, se for open access, ou seja, acesso aberto, melhor vai ser aquela sua bibliografia, ou melhor vai ser aquele seu artigo, porque outras pessoas também vão poder ler aquilo. E a gente viu que na ciência, ter acesso a essas ideias novas permite com que elas sejam trabalhadas, permite com que essas ideias sejam aprimoradas e até aceitas também pela comunidade de uma forma geral. E confiáveis, né? Aí você vai selecionar, óbvio, revistas que são tradicionais na sua área, revistas importantes e que autores importantes da sua área também publiquem nela. Tudo bem? Tranquilinho? Então, a gente se encontra ao vivo ou presencialmente. Ainda vamos decidir isso nos nossos próximos momentos. Até breve e se cuidem!